Uma gratidão imensa estar aqui mais uma vez com vocês e hoje poder conversar com vocês a respeito de um tema tão importante e tão especial, que é sobre a ansiedade, a depressão, o estresse e como, esses transtornos, quando se transformam em situações difíceis, o quanto eles afetam a nossa vida. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que eu preparei aqui para facilitar a nossa conversa, pode ser? Então, o que que nós temos, né, numa visão bastante ampla, né? Eu trouxe para vocês aqui uma visão mais ampla, né, mas que permite que a gente consiga identificar, né, dentro dessa visão mais ampla e também, obviamente, né, uma visão psicológica. Perfeito. Então, o que que nós temos aqui como fatores que possam desencadear tanto o estresse, quanto a depressão, quanto a ansiedade? A gente vai falar sobre cada uma delas, né? Mas aqui, de forma geral, o que que pode desencadear qualquer um desses três transtornos que são considerados os transtornos mais comuns na nossa atualidade? Então, o estresse crônico, né? Pressões que são excessivas no ambiente de trabalho, relacionamentos conflituosos, situações da vida que possam ser desafiadoras, situações de crise, per- Motivação. perdas significativas, também podem levar, né, a um estado constante de tensão. Esse estado constante de tensão podem gerar, né, pode desencadear, então, um estado, né, mesmo que passageiro, né, ou até mais prolongado, tanto de ansiedade quanto de depressão, quanto de estresse, né, propriamente dito. Então, esse estresse, ele vai se elevando, né, e a partir dessa elevação, então, nós vamos desenvolvendo outras, outras possibilidades aí a partir dele, né? Transtornos e eventos difíceis, né, que possam ser vivenciados por meio de traumas. Então, experiências traumáticas como perdas de entes queridos, abusos ou dificuldades financeiras podem desencadear respostas emocionais intensas. Desequilíbrios químicos também, né, alterações nos nossos neurotransmissores, como serotonina, a dopamina, o nível de cortisol também, né? Quando ele é liberado de forma excessiva na nossa corrente sanguínea, também contribui para o desenvolvimento de algumas condições mentais. Fatores genéticos também, né? Até pouco tempo atrás, não se discutia muito a respeito da influência genética no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e na nossa forma de sentir. Na atualidade, nós sabemos que já é comprovado, né, cientificamente, que nós somos, né, a nossa personalidade, o nosso caráter é formado por três instâncias, né? A primeira instância é o temperamento, que é o que nós herdamos geneticamente dos nossos pais, né, dos nossos avós, dos nossos tios, né, na carga genética que nós trazemos no nosso comportamento. É fácil a gente lembrar, por exemplo, né, de quando os nossos familiares comentam, né, em algum momento sobre nossa, você está fazendo igual a sua mãe, está fazendo igual ao seu pai, né? Está fazendo igual a tia fulana, igual o tio fulano, né, lá da família. Porque isso muitas vezes está associado realmente a algumas características que são de fato herdadas, né? Então, depressão, ansiedade, a nossa dificuldade de lidar e gerenciar com o estresse também pode estar associada a esses fatores genéticos, né? Um outro fator, ok, então nós temos o temperamento, então que é herdado, o ambiente que nós vivemos vai modulando, é como se esse temperamento ele fosse o barro nas mãos do oleiro, né? Então, o oleiro ele recebe o temperamento da pessoa, né? Nessa, nessa simbologia, né, do barro. Então, ele tem o barro em suas mãos. E aí ele vai colocar esse barro, né, para que ele seja trabalhado e ser transformado num vaso. Ali,
transformação do vaso é a nossa personalidade. A forma com que o vaso ele é apresentado ou a utilidade que esse vaso vai ter, né, vai estar associado ao ambiente em que nós formos inseridos e é ali então que nós vamos apresentar o nosso caráter, né, que são as nossas características. Eu até separei aqui alguns livros, né, e dentre eles, de algumas das colocações dessa palestra, este aqui, a análise do caráter, que conta exatamente sobre esses aspectos que eu estou falando agora para vocês, né? Então, aqui na análise do caráter, a gente tem informações a respeito de como tanto o nosso temperamento, nossa personalidade, o nosso caráter são formados e esses fatores, né? Tanto os genéticos quanto os ambientes, as situações que nós vivemos em nossa vida, muitas vezes desencadeiam, né, transtornos como esses que nós vamos conversar hoje. Bom, os sintomas e os impactos que nós podemos identificar, né, na nossa vida diária, quando nós desenvolvemos ou desencadeamos, né, processos de elevação excessiva de estresse, alteração no nosso grau de ansiedade ou até transtornos depressivos. Então, nós vamos ter sintomas físicos, como tensão muscular, aqui alguns deles, né? Dores de cabeça, palpitações, dificuldades para dormir, mudanças no apetite, mudanças no funcionamento do nosso organismo. Então, pode ser que nós tenhamos mais dificuldades, por exemplo, para ir ao banheiro, né? Podemos ficar com uma excessiva necessidade, né, de urinar, podemos ter, né, o nosso intestino preso ou até às vezes solto demais. Então, esses sintomas físicos vão nos dando algumas, é como se eles fossem uma bússola, mostrando para a gente que essas alterações, quando nós fazemos exames e não aparece nada de inadequado nos exames, isso são, né, o nosso corpo vai nos dando sinais de que tem alguma coisa aqui dentro da gente que não está funcionando adequadamente, né? Além disso, fibromialgia, é, psoríase, queda de cabelo, né? Tem pessoas que têm alopécia, que têm queda de cabelo expressiva por causa do nível, né, de ansiedade que se eleva significativamente. Alguns sintomas emocionais, medo excessivo, uma tristeza que algumas vezes é possível dar um sentido para essa tristeza, né? Saber de onde ela vem. Em outros momentos, não. Uma tristeza que não tem explicação. Simplesmente algo que se sente e aquela tristeza desorganiza, angustia, traz palpitações, né, intensas, mas não tem uma explicação. Desesperança, irritabilidade e até dificuldades de concentração, entre outras alterações emocionais, né? Como uma dificuldade, muitas vezes, em lidar com a, as alterações de horário, muitas vezes, né? Da própria rotina, que pode ser alterada, por exemplo, por uma noite mal dormida, né? Então, a dificuldade em se autorregular dentro desse contexto. Os impactos sociais, como isolamento, dificuldade para manter relacionamentos e, além disso, prejuízos, né? Tanto no ambiente educacional, né, que essa pessoa estiver inserida, independente da idade que ela tenha, quanto, né, na esfera do trabalho, nas próprias relações familiares, nas relações grupais onde essa pessoa está envolvida. Então, essas dificuldades começam a se tornar mais expressivas. Então, eu trago para vocês uma analogia com a natureza. A natureza, ela é muito semelhante ao funcionamento de um organismo humano. E principalmente o tempo, né? O tempo lá fora, ele mostra muito sobre como também é a natureza dos nossos sentimentos, né? E do nosso funcionamento. Então, aqui nós temos a imagem de uma tempestade se formando, né? Então, quando nós estamos sobrecarregadas, quando nós estamos com o nosso nível de tolerância e de equilíbrio emocional, e cada uma de nós tem o seu individual, né?
é como se nós começássemos a nos sobrecarregar. Essa sobrecarga, ela vai culminando, vai acumulando, até então culminar num processo em que essa descarga ela precisa acontecer. É onde então forma, né? Formam as tempestades. Bom, e aí a primeira tempestade, a gente vai falar sobre três tempestades humanas hoje, né? A ansiedade, a depressão e o estresse. Nós vamos começar agora pela ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma experiência complexa, ela é multifacetada, porque ela pode estar relacionada a vários fatores, né? E ela permeia, né, esses multifatores, eles permeiam muitos aspectos da vida humana. Então, o primeiro passo na ansiedade é a gente compreender as causas, compreender os sintomas, para que a gente possa entender quais são esses impactos, né, que a ansiedade possa estar gerando na gente, e a partir disso, então, desenvolver estratégias que possam nos ajudar a enfrentar e a promover ou a retomar o nosso bem-estar emocional, né? De acordo com o nosso funcionamento, com a nossa individualidade. Bom, o que que é a ansiedade, então, né? Para a psicologia, para a psiquiatria, para o campo da saúde, a ansiedade, ela é uma reação natural que envolve, né, a nossa dinâmica emocional e física, e isso é da natureza humana, para que a gente possa, então, lidar com situações de estresse e de ameaça. Então, a ansiedade é uma reação que ela é como se, a mesma coisa, quando a gente come, né? A irmã Red estava comendo uma torta de maçã deliciosa ali, né? Então, o organismo dela, nesse momento, deve estar naturalmente digerindo isso que ela acabou de comer. A ansiedade, ela também é uma reação natural, né? É uma reação natural diante de uma situação de ameaça que nós estejamos prestes a vivenciar. Ela tem um espectro de intensidades, né? Então, ela pode variar de níveis saudáveis a níveis patológicos, dependendo da duração. Por isso que sempre que nós vamos ao médico, né, a um psiquiatra ou até mesmo a um psicólogo, esses profissionais eles sempre vão perguntar quando começou, quando começaram os sintomas, quando começou, né, essa situação que você está me descrevendo aqui. Quando começou essa ansiedade, né? Então, dependendo da duração e da intensidade e do impacto que isso tem no dia a dia da pessoa, a gente vai entender, né, qual é o grau que esta ansiedade está. A ansiedade, né? Claro, quando a gente identifica qual grau ela está, a gente vai conseguir ajustar, né? E atender para que aqueles sintomas eles parem de prejudicar a pessoa. Mas quando ela se encontra num grau, né? E numa intensidade que ela é considerada, né? Natural, e que não vai trazer grandes prejuízos, a gente entende que ela é um processo que nos ajuda a nos adaptar àquela situação de ameaça que a gente está vivenciando, para que a gente possa preparar o nosso corpo e a nossa mente para aquele desafio que a gente vai passar, né? Então, é por isso que a gente precisa sempre tentar entender qual é o grau da minha ansiedade, qual é o tipo da minha ansiedade, qual é a intensidade da minha ansiedade, para que eu possa entender, ok, isso que eu estou vivendo aqui, esta ansiedade que eu estou tendo, ela está servindo para que eu possa me adaptar e me ajustar a esse momento, né? Tanto o meu organismo, quanto, né, a minha mente, o meu raciocínio, a minha cognição e os meus sentimentos, para que eu possa enfrentar a realidade atual, né? Tal qual, né, eu estou passando. Muito bem, então nós já sabemos que é uma reação natural, que a gente precisa avaliar a intensidade, né? E que a partir dessa avaliação da intensidade, a gente entender quais são as nossas condições, né? Para que a gente possa se preparar para os desafios que a gente vai ter que enfrentar e essa ansiedade ela vem, né, nos auxiliar nesse processo. Muito bem. A partir disso, a gente também consegue buscar entender
quais são os fatores, né, que estão relacionados às causas dessa ansiedade. Então, eu preciso lembrar que tudo na minha volta me influencia, o que está dentro de mim, que são, né, aspectos relacionados à minha subjetividade, minha história de vida, meu sistema cultural, as minhas crenças, as experiências que eu já vivi, a biologia do meu organismo, né, os fatores psicológicos associados à minha subjetividade, à minha biologia, e o ambiente onde eu estou inserida. Então vamos lá. Os fatores biológicos estão associados a desequilíbrios químicos. E os desequilíbrios químicos podem ser por alterações no sono, ou dormir demais, ou dormir pouco, né? A alimentação, uma alimentação que ela é pobre em nutrientes, pode fazer com que a gente desencadeie, né? É, reações ansiosas. Além disso, disfunções no nosso sistema nervoso, por questões hormonais, né? Por questões de outros adoecimentos, né? AVC, ou qualquer outro adoecimento que possa, inclusive, estar associado à forma com que o nosso cérebro se encontra. Processos demenciais também podem ser geradores, né? Intensos de ansiedade. E aí a ansiedade, ela, como ela vem como um recurso adaptativo, ela vem para dizer, ó, tem alguma coisa errada aqui, né? Essa coisa que está errada aqui vai dificultar para que eu me adapte nesse ambiente, né? E muitas vezes por fatores genéticos também. Os aspectos psicológicos, como nós já vimos, né? Traumas, estresse crônico, pensamentos negativos. Gente, pensamento negativo, ele é como um, um veneno que você toma um pouquinho a cada dia. Ele vai intoxicando, intoxicando, intoxicando e fazendo com que você crie padrões de funcionamento, geradores de ansiedade, depressão e até outros transtornos psicológicos e psiquiátricos, né? A baixa autoestima também, né? Então, a dificuldade de se reconhecer, né? De se conectar consigo mesmo, de valorizar quem você é, né? De compreender quais são os teus valores, tanto internos quanto os valores externos, de ser capaz de atender, né, as suas próprias necessidades, do autocuidado também, né? Então, esses fatores psicológicos são cruciais nesse processo também. Os fatores ambientais, né, que são os eventos do dia a dia, né, principalmente aqueles que elevam muito o nosso nível de estresse, relacionamentos conflituosos e pressões sociais. Nos relacionamentos conflituosos, muitas vezes nós nos envolvemos com relações que são tóxicas, pessoas que nos criticam, pessoas que estão sempre querendo nos corrigir, pessoas que estão sempre é, absorvendo demais da gente, né? Nos gerando inquietações que são significativas, no sentido de que fazem com que a gente não se sinta ajustado àquele ambiente, que nós estejamos sempre focados em agradar aquela pessoa, né? Então, as relações tóxicas, elas produzem tanta toxicidade, né? Quanto um agrotóxico, né? Que vai também nos intoxicando aos poucos. E as pressões sociais, né? A gente não se sentir ajustado, adequado, né? No ambiente em que nós estamos. Não nos sentirmos aceitos, por exemplo, no ambiente onde nós estamos. Os sintomas, né, da ansiedade, eles são muito conhecidos, então cada pessoa vai apresentar a intensidade e esses tipos de sintomas muito característicos com o seu funcionamento. Mas nós temos, né, aqui de forma geral, aceleração cardíaca, a sudorese, que é, né, quando a gente começa a suar frio, né, principalmente a palma das mãos, né, sua, a tensão muscular, a sensação de que nós estamos sempre com essa região aqui do pescoço e ombro tensos, endurecidos, né? Algumas pessoas sentem até nós nessa região, tremores e a insônia. Emocionais, né? Os sintomas são medo,
e às vezes um medo absurdo e irreal, né? Preocupações excessivas, uma irritabilidade, né? Que está além do funcionamento da pessoa, dificuldade de concentração também. Comportamentais, Seu endereço de e-mail. evitação, né? Também de situações, a fuga, o comportamento compulsivo e o isolamento. Então, por isso que às vezes, né, a gente escuta muito frequentemente as pessoas falarem assim: estou comendo demais, estou ansiosa, né? Por quê? Porque a gente começa a ter comportamentos compulsivos. E o comportamento compulsivo que às vezes a gente mais identifica e mais causa impacto é a comida, porque como é algo que a gente, né, muitas vezes percebe, assim, que começa a ganhar peso, percebe que começa a ter mais problemas de estômago, né, e aí a gente começa a observar, tô comendo demais porque tô ansiosa, né, e não necessariamente, né, a gente tem esse comportamento compulsivo só por ansiedade, o estresse também pode causar comportamento compulsivo, né, mas aqui na ansiedade, esse comportamento compulsivo, ele pode ser em assistir excessivamente determinados programas de televisão, né? É, fazer excessivamente algumas tarefas, né? Então, eu para me descarregar, eu preciso organizar o meu armário mais de uma vez por dia, ou né, muito mais frequente do que em qualquer outro momento, ou de que realmente seja necessário, né? E o isolamento, né, que é também uma outra situação que as pessoas que estão ansiosas acabam fazendo isso. Porém, né, a gente percebe que quando isso começa a ficar mais intenso, começam os ataques de pânico, as crises de pânico, onde a pessoa passa a ter esses sintomas físicos ainda mais intensamente. E aí passa, então, né, a, a se tornar ainda mais assustador para a pessoa. Os impactos da ansiedade nas relações humanas, então, né? Uma comunicação prejudicada, né? Que vai trazer dificuldade em expressar sentimentos, principalmente aqueles mal compreendidos, e vai se tornar, né? Inevitavelmente, isso pode gerar conflitos, porque você não consegue explicar para as pessoas o que sente, e as pessoas começam, né, a fantasiar sobre o que você está, a forma com que você está se comportando, principalmente quando tem isolamento, né? A confiança fica abalada, né? Então, insegurança, desconfiança, afastamento dos outros, porque daí você começa a ter pensamentos que a gente costuma dizer na psicologia que são pensamentos catastróficos. E aí você começa a imaginar que aquela pessoa, ela não gosta de você, ela tá te perseguindo, ela tá lá conversando com a outra irmã e você fica imaginando que ela tá falando mal de você, né? E aí isso vai girando cada vez mais essa roda e vai ficando cada vez mais intenso. E você vai se afastando cada vez mais dos outros. O isolamento social, ele faz com que você evite situações sociais, que tenha dificuldade de manter relacionamentos, até aquelas amizades que talvez em outros momentos era fácil para você manter, agora passa a não ser tanto assim. Os impactos na intimidade também, é, refletindo na dificuldade de se conectar emocionalmente com as pessoas. E você vai se distanciando afetivamente, né? Não querendo que ninguém se aproxime de você, você não quer receber carinho, também não tem dificuldade de expressar carinho ou de ofertar carinho para alguém, né? Então, esses impactos nas relações humanas são muito significativos, porque nós fomos feitos para viver em grupos. Tanto que um dos fatores que mais geram transtorno mental é o isolamento social. Quanto mais nós nos isolamos, mais adoecidos ficamos. E existem estudos recentes que mostram que quanto mais isolados nós vivemos, pior fica a nossa imunidade. O nosso sistema imunológico começa a entender, nós, né, fomos criados para viver em comunidade.
Quando nós nos isolamos, o nosso sistema imunológico entende, não é isso que os animais fazem? Para quem tem animais de estimação ou já conviveu com animais, quando um animal ele sente que vai morrer, o que que ele faz? Ele se isola. O nosso sistema imunológico entende que nós estamos nos isolando, então isso é sinal de que nós já estamos prontos para morrer. O nosso sistema imunológico enfraquece e nós ficamos mais suscetíveis a adoecimento. Então vejam a gravidade disso, né? Então a ansiedade mostrando para a gente assim, olha, não te isola, vai, procura lá na tua comunidade quem te fortalece, quem te potencializa, para que você possa melhorar a tua condição imunológica, para que o teu organismo possa se reequilibrar, para que você possa então, né, voltar para o teu eixo natural, para o teu funcionamento natural. Algo muito, muito importante. Algumas estratégias de enfrentamento que a ansiedade pode, né, sugerir que nós façamos. Então, assim, a ansiedade, ela também gera muitos pensamentos, assim, a gente pensa, 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 fica tudo muito ligeiro na nossa cabeça quando nós estamos ansiosos. Por isso que meditar, a prática da meditação, no caso de vocês, irmãs, aquele momento de introspecção, de oração, ele é fundamental. O cérebro que medita, o cérebro que reza, é um cérebro muito mais eficaz, um cérebro com muito mais habilidades cognitivas do que aquele que não medita e que não reza, né? É muito interessante. O que o silêncio é capaz de fazer, o silêncio mental é capaz de fazer com a nossa capacidade cognitiva, né? Então, essa é uma prática que, além de relaxar, ela também nos ajuda a buscar cada vez mais condições para controlar a nossa mente. Atividades físicas regulares, que fazem com que a gente libere endorfina, libere serotonina, isso reduz tensão, melhora o funcionamento do nosso organismo. A psicoterapia, né, o auxílio profissional para compreender essa ansiedade, de onde é que ela veio, principalmente se tiver fatores genéticos, né? Quanto mais você entender sobre o seu funcionamento, melhor você vai conseguir lidar com as suas dificuldades e talvez transformar essas dificuldades em habilidades, né? Tem um livro que eu também consultei, esse aqui, o Daniel Goleman, é o mesmo autor que escreve, ficou famoso no mundo inteiro por escrever sobre educação emocional e educação social, né? E aqui, nesse livro, ele fala sobre a adaptação, né? Para que a gente possa ter foco, para que a gente possa ter equilíbrio, e ele chama isso de sucesso. Algumas dessas informações que a gente está vendo aqui vêm desse livro, do Daniel Goleman, né? Então, a nossa capacidade de nos mantermos no foco para a nossa vida, no foco, né? Para as atividades que a gente realiza, no foco para o nosso propósito, né? Para o nosso funcionamento enquanto ser humano. Com isso também, né? Uma outra estratégia de enfrentamento da ansiedade é o apoio social, né? Que é compartilhar sentimentos com pessoas que sejam de confiança, compartilhar, né, a nossa rotina, viver em comunidade, né? De forma que você se sinta parte, pertencente daquele contexto de comunidade que você está vivendo. Que você sinta que você é parte, como se fosse uma célula, né? Um organismo celular, ele tem várias, ele tem, cada parte da célula tem uma função, mas tudo que existe dentro daquela célula comunga. E um funciona a partir, né, do outro organismo, né, dentro do principal organismo celular. Então, uma comunidade é uma célula, né? Em que cada membro não tem apenas funções, mas tem um funcionamento que contribui para que aquela célula funcione adequadamente, né? Bom, com isso, eu vou encaminhar depois para a irmã Jéssica, e a irmã Jéssica já me respondeu aqui no WhatsApp, né? Que ela vai depois encaminhar para vocês um testezinho de ansiedade, um teste de ansiedade, um de depressão e um de estresse,
bem simples para vocês fazerem. Então, nesse documento que vocês vão receber, vai estar ali todas as orientações para que vocês possam segui-las e ir respondendo as perguntas, né? E depois fazer a somatória, e a partir dessa somatória, vocês poderem saber qual é, né, o nível de ansiedade que aparece a partir desse teste que vocês estão fazendo. É um teste simples, mas que dá uma ideia geral. E ali no próprio teste tem a indicação do que você deve fazer, né? Do que você pode fazer para regular a ansiedade, ou a depressão, né? Ou o estresse nesse sentido, tá? A partir do resultado que você gerar. E aí eu trago aqui para vocês, né, uma outra questão muito importante nessa dimensão da ansiedade, né? Lá em Mateus 12 a 34, né? Nós temos essa expressão de Jesus. A boca fala, né, o que o coração transborda. A boca fala o que o coração está cheio. Então, nós nos atentarmos ao que nós estamos falando. Porque o que nós estamos falando, muitas vezes, é a reprodução do que nós temos aqui dentro do nosso mundo interno. Do que nós temos de mais importante dentro do nosso coração, mas, sobretudo, sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, se a boca fala do que lhe transborda o coração, o que que nós estamos falando? O que que tem dentro do nosso coração, né, que simbolicamente representa os nossos sentimentos? Então, trago isso para que isso também possa ser um outro fator que contribua para que nós possamos olhar, né, mais atentamente para o que nós temos dentro da gente. E isso, então, favorecer para que a gente compreenda melhor, né, a ansiedade que nós possamos estar vivenciando. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da depressão. Sobre a ansiedade aqui, tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma fala? Ou a gente deixa as falas todas para o final? Acho que podemos deixar todas as falas para o final, né? Sim. Perfeito, irmã, obrigada. Então, a depressão, né? Como também, né, é um fator que é considerado uma complexidade nas nossas vivências. Então, ela é um fenômeno complexo que envolve fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. A depressão é um processo um pouco mais complexo. Mas compreendê-la, né, de forma holística, de forma total, nos oferece um suporte adequado, né, ou nos oferece condições para que a gente possa dar suporte para quem está à nossa volta. Então, alguns fatores biológicos e genéticos, né? Então, um desequilíbrio químico também nos neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, noradrenalina também, né? Que são substâncias que o nosso cérebro naturalmente produz para que a gente possa ter não só vontade, para que a gente possa ter prazer, para que a gente possa sentir energia para fazer as coisas, a nossa capacidade de raciocínio, de percepção das coisas. Por isso que uma pessoa deprimida, ela é como se ela, quando a gente coloca assim, né, na internet, é, imagens que representam a depressão, a gente vai ver só dias nublados, imagens escuras, em tons de cinza, né? Em tons mais escuros mesmo. Porque quem está vivenciando um processo depressivo, em função desses desequilíbrios químicos, essa pessoa, ela realmente, ela não vai conseguir enxergar as colorações, isso é muito interessante, assim, a retina, ela recebe as cores como elas são, mas o cérebro não consegue interpretar, porque existe esse desequilíbrio químico aqui acontecendo, né? Além disso, o sabor da comida, né, o paladar, até o cheiro, né? Até os odores que a pessoa deprimida sente são diferentes de um cérebro saudável, né? Eu lembro que na palestra anterior eu mostrei para vocês, né, a diferença de um cérebro, uma imagem, né, de um cérebro com depressão, de um cérebro saudável, né? Esses fatores,
eles realmente estão associados ao fato de quando nós estamos deprimidos, o nosso cérebro funciona realmente de forma mais lenta. Essa pessoa ela tem um raciocínio mais lento, ela tem uma dificuldade de perceber e de compreender as situações de uma forma muito mais lenta. Se ela, por exemplo, ela vai ter mais dificuldades de perdoar, ela vai ter mais dificuldade de processar emoções, porque ela está com desequilíbrio químico, né? Além disso, a predisposição genética, como a gente já viu, né, situações hereditárias que vão, né, trazer essa predisposição de forma mais intensa, né? Principalmente se a pessoa não fizer, né, um tratamento profilático, né, para o não desencadeio do processo depressivo, ou saber assim, olha, eu estou passando por uma fase difícil. A minha família tem pessoas com depressão, então eu já vou procurar ajuda, porque eu sei que se eu desencadear, eu vou ter uma depressão difícil, né, de tratar, né? Além disso, alguns problemas de saúde, doenças físicas, como doenças crônicas, por exemplo, né? Doenças crônicas, distúrbios hormonais podem estar associados à depressão. Medicamentos. Então, tem alguns medicamentos. Eu tenho um livro que não tá, eu acabei guardando aqui na prateleira. Eu tenho uma bibliotecazinha aqui no consultório, mas está lá na biblioteca. Mas depois eu posso compartilhar com vocês. Nesse livro, é um livro, o Manual de Psicologia Hospitalar. A gente tem uma grade, né, de medicamentos que geram estados depressivos, como alguns antibióticos, quimioterapias, anti-inflamatórios, alguns medicamentos que a gente usa, inclusive, para dormir, né? Aqueles medicamentos que são é, 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 bases, né? Que tem como base os benzodiazepínicos, por exemplo, né? O próprio benzodiazepínico é um desencadeador de depressão e desencadeia porque forma um desequilíbrio químico, né? Então é muito importante a gente entender assim que um processo depressivo ele não está só associado a fatores emocionais, ele está também associado a esses fatores biológicos, genéticos, né? E que a gente precisa estar atento a isso, né? Alguns antibióticos também podem gerar por causa desse desequilíbrio químico. As influências psicológicas e emocionais, né? Também, então, autoestima e percepção. Então, pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre a vida, podem levar a sentimentos de tristeza e desesperança, que podem desencadear um estado depressivo ou podem potencializar uma depressão em andamento. Eventos traumáticos, como experiências dolorosas, perdas, abusos, traumas, né, também podem desencadear ou agravar a depressão, né? E a dificuldade de regular as emoções, que é lidar com os sentimentos, né? Como a raiva, como a ansiedade, como a culpa, também podem desencadear processos depressivos. Nas relações sociais, o isolamento, né, a falta de suporte de amigos e familiares podem piorar a depressão, então não ter uma rede socioafetiva boa pode, né, desencadear esse processo, então não ter com quem contar, se sentir desamparado, né? Conflitos interpessoais, como problemas em relacionamentos, como conflitos conjugais e familiares, podem ser gatilhos para depressão, problemas com pessoas que a gente ama muito, né? Decepções intensas com pessoas que a gente ama muito, ou pessoas que a gente tinha uma expectativa de que jamais, jamais nos trairiam, que jamais, né, afetariam a nossa vida de forma negativa, né? E apoio comunitário, né? O envolvimento em atividades e grupos comunitários pode ajudar a aliviar os sintomas de depressão. Então, fazer algo por alguém, fazer o bem para alguém, ajudar alguém, faz com que o nosso cérebro se regule. Então, todos aqueles desequilíbrios químicos começam a modificar, porque a gente libera outras substâncias que vão potencializando o funcionamento de neurotransmissores que estão funcionando de forma mais lenta e fazem com que a gente se reequilibre. Então, fazer o bem, fazer algo por alguém, né, é se sentir útil, né, é fundamental para que a gente possa melhorar ou facilitar, né, a melhora dos sintomas depressivos.
A depressão, ela é influenciada por aspectos culturais e ambientais. Então, a influência cultural, né, associada ao estigma, às nossas crenças, né, principalmente aquelas relacionadas aos transtornos mentais, né? Aqui a gente fala sobre a depressão, mas a gente sabe que os transtornos mentais, eles são muito deturpados pela nossa cultura. Ainda, né, já trabalhamos muito em prol disso, mas ainda os transtornos mentais são vistos como um desajustamento. E não é, né, gente? Transtorno mental, ele está associado realmente a um aspecto da nossa saúde e que qualquer um de nós pode desencadear a qualquer momento um estado depressivo, uma psicose, um desequilíbrio mental, uma depressão, uma ansiedade, né? Entre outras, né? Então, claro que de cultura para cultura isso varia bastante, né? Mas é algo que influencia muito a forma com que essa doença é percebida e principalmente como é tratada, né? Então, fatores ambientais relacionados às condições, né, de vida precária, pobreza, violência, outros estressores ambientais também contribuem para o desenvolvimento da depressão e a dificuldade do acesso a cuidados, né? A disponibilidade desses cuidados, né? Os serviços de saúde mental, principalmente adequados, que, né, tem aí como obrigação, né, desempenhar um papel crucial no tratamento para a depressão. Não só para a pessoa depressiva, mas para quem cuida dessa pessoa, né? Então, os desafios no tratamento, geralmente, é a identificação precoce, porque às vezes a pessoa deixa acumular, 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 até quando chega, né, transbordar o copo. E aí, por isso que é muito importante reconhecer os sintomas da depressão nos estágios iniciais, como qualquer doença, reconhecer esses sintomas lá no estágio inicial é fundamental, né, para que se consiga começar uma intervenção que já seja eficaz. Estigma e preconceito social, né, em torno da doença mental, que pode dificultar a busca por ajuda profissional. Eu não tô louco, né? A gente escuta muito isso. Para que eu vou no psicólogo e no psiquiatra? Eu não tô maluco, eu não tô maluca, né? Não preciso disso, né? Ou eu não vou tomar o medicamento porque isso vai me viciar. Os antidepressivos da nossa atualidade, os ansiolíticos da nossa atualidade, eles não geram dependência. O que pode gerar dependência são antipsicóticos, mas ainda assim o psiquiatra ele sabe a dose adequada para não gerar uma dependência, né? Então, o antidepressivo e o ansiolítico ele vai ser usado até regular o nosso transtorno. Regulou, não precisa mais usar, começa a fazer o desmame, né? E ok, né? Não precisa ser, né, algo que você vai sentir receio de tomar, e se eu precisar tomar para a vida inteira? Né? Eu costumo dizer assim: algumas pessoas precisam tomar medicamentos para transtorno mental para a vida inteira, mas é assim como outras pessoas que têm um diabetes, que têm uma hipertensão, também precisam tomar esses medicamentos para regular o diabetes e a hipertensão para a vida toda. Por que não a gente também cuidar, né, desse desequilíbrio químico, né, que uma depressão, que uma ansiedade pode gerar na gente, não é? Bom, por isso é importante uma abordagem integrada, terapia, medicamento, suporte social, terapias integrativas, com florais, com reiki, com ah, massagens terapêuticas, né? Entre outros, né? Existem 29 práticas integrativas e complementares que o Sistema Único de Saúde referenda, né? Que nós possamos utilizar como complementares no tratamento da ansiedade, da depressão e de todos os tipos de doenças, né? Então, desde auriculoterapia, aromaterapia, acupuntura, né? Entre outras práticas, né? São 29 entre né, essas que eu acabei de citar. Bom, para a gente conhecer também, né, como é que estamos, né, nessa dimensão depressiva, tem esse outro teste, que também eu vou encaminhar depois para a irmã, para ela passar para vocês fazerem, tá? Para quem, né, tiver interesse. As estratégias de enfrentamento também, atividade física, terapia, né?
buscar autocuidado, que é autoajuda, apoio social também, assim como na ansiedade, como nós falamos, né? Então, a importância de compreender, né, a depressão como um fenômeno, né, que afeta a nossa saúde e entender que esse fenômeno ele é complexo e requer, sim, uma abordagem que seja abrangente e compassiva, para que a gente possa compreender fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e a gente poder oferecer, né, um tratamento adequado. Então, vamos falar agora sobre o estresse, que muitas vezes é algo silencioso e que a gente só se dá conta também quando começam sintomas físicos, né? O estresse, ele também, assim como a ansiedade, é uma resposta natural do nosso corpo quando nós estamos vivenciando situações de pressão, tanto física quanto mental, e exige algumas estratégias para que a gente possa gerenciar. As fontes do estresse da vida moderna estão relacionadas a um ritmo acelerado ou um ritmo que cobra de nós uma mobilidade que a gente não tem, né? Um ritmo que cobra da gente uma necessidade de acompanhar esse ritmo, né, com que a gente não tem condições de acompanhar. Pressões financeiras, relações interpessoais, conflitos, como a gente viu tanto na ansiedade quanto na depressão, e a incerteza do futuro, né? A incerteza do que possa acontecer, a incerteza, né, é, em relação ao amanhã. Impactos do estresse na saúde. Físicos, né? A gente tem dor de cabeça, problema digestivo, né? Vocês já devem ter ouvido falar de úlcera nervosa, né? Então, não existe úlcera nervosa, existe uma úlcera que foi desencadeada no organismo de uma pessoa nervosa, de uma pessoa com um nível de estresse elevado, né? Então, a úlcera, tensão muscular, distúrbios do sono, o nosso sistema imunológico também fica enfraquecido. Quando nós estamos vivenciando um nível de estresse muito elevado, a nossa imunidade também fica afetada. Ficamos mais suscetíveis a doenças, né? A nível mental, ansiedade, depressão, irritabilidade, dificuldade de concentração e de tomada de decisões, né? Emocionais, baixa autoestima, esgotamento, frustração, dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, né? Qualquer coisa briga, qualquer coisa, né? Esbraveja, né? Não consegue pedir desculpas, né? Fica emburrada, né? Então, são fatores emocionais muitas vezes associados ao estresse. Estratégias de gerenciamento do estresse, autoconhecimento, né? Tem um teórico da psicologia que chama o Carl Jung, né? Que ele diz que aquilo que a gente nega nos escraviza. O que nós conhecemos sobre nós mesmos nos liberta. Então, o autoconhecimento é fundamental. A gente entender como é que a gente funciona, né? Diante das situações. Entender aqui, né? Eu também sugiro para vocês, tem uma coleção e isso na internet a gente encontra, né? Muito facilmente. Então, entender as emoções, estudar sobre elas e identificar o que, né? Como elas funcionam em você. Então, como é a tristeza para mim, né? Como é o amor para mim? Como é sentir ciúmes para mim? Como é surpresa? Como é a alegria? Como é o medo? Como é a raiva, né? Como é a esperança para mim? Enfim, como é que eu funciono, né? Dentro desses sentimentos que muitas vezes são tão diversos. Como é que eu funciono com os lutos das perdas que eu já tive, né? Entender-se como você é, o que você gosta, o que não gosta, o que faz bem, o que não faz bem. Então, como você funciona é muito importante, né? Planejamento e organização, criar rotinas. Gente, a rotina nos organiza. Não é só para a gente poder organizar a vida, a rotina nos organiza internamente. Então, criar rotinas, priorizar tarefas e estabelecer limites saudáveis que ajudam a gerenciar a carga do dia a dia e atividades que sejam restauradoras, né? Atividades físicas, bom descanso, né? Momentos com pessoas queridas, hobbies, fazer aquilo, experimentar novas coisas, né? Experimentar coisas que você nunca fez para você saber se você gosta ou não, se te dá prazer ou não. Ah, eu nunca fui a, a
a um lugar, por exemplo, que eu já vejo várias pessoas, eu já vi várias pessoas indo, né? Eu vejo várias pessoas indo. Vá nesse lugar conhecer. Ah, nunca li um livro diferente dos que eu já li, né? Dos autores que eu conheço. Faça isso, conheça linguagens diferentes, conheça línguas diferentes, né? Faça também experiências diferentes. Ah, eu nunca, né? Nas minhas atividades físicas eu só faço isso. Procure se ampliar e buscar outras possibilidades também, né? Experimentar outras coisas. É muito importante também. E aí aqui a gente tem o teste do estresse, que acredito que possa também ajudar. E nesse documento de Word que eu vou encaminhar para vocês, tem um outro teste de qualidade de vida também. Então fica lá à disposição para vocês fazerem, vocês mesmas se autoanalisarem, vocês mesmas, né, identificarem o que vocês considerarem importante nesse momento, tá? Aí aqui também, né, a referência daí aqui tanto para ansiedade quanto para o estresse, para a depressão, né, a importância do autocuidado. A alimentação equilibrada, como já foi falado, né, um sono reparador, atividade física regular e momentos de lazer são essenciais. Técnicas de relaxamento e meditação, né, respiração profunda, uma prática de mindfulness, né? Contato com a natureza, escrita reflexiva, né? Então, expressar, você não quer falar sobre o que pensa? Escreva o que você pensa, escreva sobre as suas emoções, né? Tem um diário, ter isso ajuda você também a processar esses sentimentos, né? Construir também resiliência, né? No meio, né, de situações difíceis. Então, adaptabilidade, né, buscar quais são os recursos que você tem para lidar com o ambiente, por exemplo, que você precisa, ou o momento que você está passando e precisa se adaptar. Redes de apoio, né, olhar ao redor e perceber quem são as pessoas ao seu redor que você. Aqui, às vezes a gente tem muitas pessoas ao nosso redor, mas tem aquelas que a gente tem mais intimidade. Então, quem são essas pessoas que contribuem, né, para que você possa se sentir apoiada, que você sente que pode contar, né? E o aprendizado contínuo, que é o que a gente já falou anteriormente, né? Não parar de buscar novos conhecimentos, né? Não parar de aprender. E abraçar, né, a complexidade, então, com equilíbrio, que é, a gente sabe que a complexidade na vida moderna, ela pede para que a gente, né, busque equilíbrio, e aí para isso, né, a gente vai buscar autocuidado e estratégias eficazes de gerenciamento das nossas dificuldades, incertezas e desafios constantes que possam, né, nos dar o desenvolvimento da resiliência e da adaptabilidade e os impactos na vida física e mental com práticas, então, de relaxamento, mente e corpo, buscar a ajuda, né, de profissionais. A gente olhar para a natureza e perceber como é que a natureza se equilibra depois de uma tempestade? O que que ela faz depois de uma tempestade? Depois da tempestade, geralmente vem o silêncio. Então, na hora da tempestade, tem a ventania, tem o trovão, né? Tem os raios. Depois que toda aquela carga se dissipa, que aquela carga intensa de eletricidade que a natureza gera, ela é descarregada, né? O que que acontece? Vem uma calmaria. E essa calmaria, muitas vezes, ela é compreendida num silêncio absoluto, né? O excesso de água procura o lugar, né, que é destinado para a água, né? As folhas que caem na terra começam a se decompor e se juntam, né, criando nutrientes para que outras espécies, né, de plantas possam ser nutridas e fortalecidas, né? Enfim, a natureza busca, né, função para o que a tempestade gerou, né? Cada, cada parte da natureza vai fazer a sua função para que o equilíbrio possa ser feito. E isso é fundamental a gente também pensar. Depois de um momento de tempestade, o que que eu tenho buscado, né, para que ou o que que eu tenho percebido em mim que a minha natureza tem me direcionado para que eu possa me equilibrar?
Então, o que que momentos de ansiedade têm te mostrado para que você possa buscar, né, dentro de você as melhores estratégias para se equilibrar? O que que momentos deprimidos, momentos de tristeza, momentos de angústia, do desequilíbrio químico que um momento muitas vezes difícil possa gerar em você, tem te mostrado e para onde você deve se direcionar para buscar ajuda, por exemplo, para voltar para o teu eixo de equilíbrio? O que que essa tristeza quer dizer? O que que essa angústia quer dizer? O que que esse medo quer dizer? Né, pensando, fazendo uma relação com a sua história, né, com o caminho que você vem percorrendo na sua vida. E aí, com isso, né, Provérbios 12:25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, busque escutar aquilo que te fortalece, para que você também possa buscar muitas vezes onde é possível dentro de você, a partir da palavra que você escuta de uma irmã, né? Ou até da própria palavra de Deus. O que você se abastece disso que você recebe e que lhe dá condições, por exemplo, para você se equilibrar. E aqui, né, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E quando Jesus fala das bem-aventuranças, e vocês, irmãs, têm muito mais propriedade do que eu nessa compreensão, mas é uma né, porque a gente sabe que se todos os livros desse planeta se perdessem e a gente não perdesse as bem-aventuranças, nada estaria perdido, né? É, nas bem-aventuranças, quando Jesus fala, né, sobre o que nos torna bem-aventurados é justamente a gente buscar, né, a partir das dificuldades, a partir, né, do que nós vivenciamos, aquilo que de fato pode nos regular, né? E aí tem uma canção que eu aprendi há alguns anos atrás que fala das bem-aventuranças, que na verdade é as bem-aventuranças, que diz assim: Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, e brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Considerando que a ansiedade, a depressão e o estresse são ferramentas, podem ser ferramentas para um profundo autoconhecimento. Claro que os desconfortos que a ansiedade, a depressão e o estresse geram na gente precisam ser cuidados, mas quando esse cuidado é feito com consciência e a gente
passa a se conhecer de forma mais intensa, nós alcançamos mais uma bem-aventurança, como essas, né, que Jesus nos ensinou. E com isso, irmãos, né, eu trago para vocês aqui a importância do apoio emocional, já estou quase acabando, tá? O desenvolvimento de habilidades, né, para que a gente possa, então, através das terapias, desenvolver habilidades a partir das nossas dificuldades emocionais, acompanhamento personalizado, então, tratamento, né, que seja adaptado às necessidades individuais de cada pessoa, medicações quando necessário, né? Porque a gente precisa repor o desequilíbrio químico que aconteceu, né? Em função da experiência que a gente está vivenciando. Cuidados, né, com a saúde mental, então, sono adequado, alimentação, gerenciamento do estresse, conexões sociais é muito importante. O apoio da rede social, o apoio da comunidade, da família, dos amigos, de profissionais, né, que possam cuidar da gente, profissionais de confiança e buscar com isso, né, esperança e crescimento pessoal. E que daqui a gente gera, né, quando a gente chora, quando a gente tem, né, fazendo essa relação com as bem-aventuranças, né, quando a gente se lança para essa experiência profunda de se tornar luz do mundo e sal da terra, né, a gente vai entender o quanto nós crescemos a partir de uma dificuldade, a partir de uma dor. Então, a aceitação, a resiliência, o autocuidado, e tudo isso gera crescimento pessoal, evolução, né? E aí eu quero indicar para vocês também esse livro, Ninguém é Normal. Então, como é que a nossa cultura criou o estigma do transtorno mental, né? Como que a gente foi é, é, se perder em parar de cuidar, né, do que, né, porque lá no Egito, na Grécia, né, os transtornos mentais, as dores emocionais, Jesus, né, atendia as dores emocionais das pessoas. Por que que a gente se perdeu de cuidar disso? Então, como é que a nossa cultura criou esse estigma de que o transtorno mental é algo ruim? Sim, é ruim de sentir na pele, quando a gente não é atendido, quando a gente não é cuidado e quando a gente não se conhece o suficiente para buscar a ajuda que a gente precisa. E com isso, irmãs, eu finalizo, né, indicando para vocês, assim, se vocês quiserem, né, ampliar ainda mais a, a nossa vista, né, a respeito de como a natureza se organiza, de como a natureza, né, Deus criou tudo que nós conhecemos em perfeito equilíbrio. Como é que a natureza se organiza para que a gente possa entender como é que a gente se organiza também. Então, se vocês tiverem interesse, assistam A Vida no Nosso Planeta no Netflix, que para mim assim é um espelho, né? Tanto dessa obra, né? Das obras divinas é, e que mostram para a gente, né? Esse caminho do equilíbrio e de conexão com a gente mesmo. Então, fico à disposição. Desculpem, passei um pouquinho do tempo, porque eu me empolguei, me empolgo mesmo, né? É uma delícia conversar com vocês. E estou aqui à disposição para a gente continuar conversando, né? A partir dos comentários ou das perguntas que vocês quiserem fazer. Muito obrigada.